Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim A geração. Podemos ir nos sentando? Isso. Dos que buscam vossa face, ó Senhor. Dos que buscam vossa face, ó Senhor. Deus de Israel. Mais uma vez, salmo bonito. Vamos cantar? Assim a geração Dos que buscam vossa dos que face. buscam vossa face, ó Senhor. Dos que buscam vossa face, ó Senhor. Dos que buscam Vossa face, ó Senhor. Deus de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, há 2 semanas que passaram que eu estou celebrando essa Eucaristia, continuando a campanha de oração. Nas 2 semanas anteriores, na semana passada, na segunda passada e na retrasada, eu falei diante da liturgia muitos pontos diretamente para o casal, para o marido, a esposa, para os filhos. E aí, diante da liturgia, eu fui adentrando em pontos diretamente para o casal, para a família. Mas hoje, diante dessa liturgia, eu vou falar diretamente para que nós nos alertemos do nosso relacionamento para com Deus. Porque, para que a minha casa se torne realmente uma casa de oração, o meu templo, Deus que habita aqui, e também nas nossas casas físicas, onde moram as nossas famílias, para que se torne uma casa de oração, nós precisamos estar quites com Deus. A nossa vida precisa estar coerente com o que Deus nos pede. Portanto, hoje será nós diante com Deus, será o nosso relacionamento diante com Deus, o Deus que nos chama a um caminho de perfeição, a um caminho de santidade. Se preparem, porque eu vou pegar pesado. Olha, quando Jesus falou essa frase, que é tema dessa campanha, a minha casa, a casa de meu pai é casa de oração, onde é que Jesus estava? Quem lembra? No templo, e ele estava na mão com uma coisa, um chicote. Eu esqueci de fazer o chicote, Rubens e Tânia. Mas eu vi essa corda aqui, eu até pensei em pegar ela. Mas eu vou pegar pesado, mas é para o nosso bem. Porque da mesma forma que Jesus pegou aquele chicote e limpou a casa de Deus, porque a casa de Deus estava sendo feita um covil de ladrões e de salteadores, comércio, corrupções, Jesus precisou limpá-lo. Com o chicote, foi dando chicotada ali, derrubou as bancas dos mercadores, para que a minha casa seja realmente casa de oração, templo sagrado, igreja doméstica, como o Concílio Vaticano II fala, que onde tem um matrimônio ali firmado numa casa, ali é uma igreja doméstica. Assim como nós devemos cuidar do templo sagrado, como esse templo aqui, ou a igreja, a sua igreja da sua paróquia, a sua diocese, nós também devemos cuidar a nossa casa,
porque ali é uma igreja. Igreja doméstica, mas é uma igreja. Nós devemos colocar Cristo como centro e Senhor. E aí ontem, domingo, dia do Senhor, nós celebrávamos uma grande festa da igreja, com Cristo, Jesus Cristo como Senhor do universo, como Senhor de tudo. E é isso, para que a nossa casa seja o nosso templo aqui, ou a nossa moradia se torne uma casa de oração, nós precisamos colocar o Rei dos Reis como centro. O Senhor como centro e Senhor das nossas vidas. E aí eu quero começar com o livro do Apocalipse, que é a primeira leitura. Sempre quando nós ouvimos falar de Apocalipse, muitas pessoas ficam com medo. Mas não se preocupe. Eu vou trazer aqui, tentar explicar da melhor forma. Eu, João, tive esta visão. Veja, João, aqui estamos no capítulo 14, já nos aproximando ali do fim do livro do Apocalipse. E veja, ele diz, o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que tinham na fronte marcada com o nome dele e o nome do Pai. O templo tem o nome de Deus. O nosso templo, a nossa vida precisa estar marcada, selada na nossa fronte com o nome de Deus. A nossa vida. Esses 144.000 não quer dizer que só 144.000 serão salvos. São números simbólicos, mas representam que muito mais serão salvos. Mas esses 144.000 que ele fala, são aqueles que permaneceram fiéis a Cristo até o fim. Que se manteram fiéis ao Cristo até o fim. Tinham Jesus como centro e Senhor, como Rei dos Reis, como ocupando o lugar central na casa. Não se deixaram contaminar com o mundo, não buscaram a idolatria. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos que nós devemos afastar das coisas do mundo, termos o mundo como nosso inimigo, nós não estamos falando que o mundo, criação de Deus, é ruim. Devemos separar isso. Deus, tudo que Ele criou, quando Ele foi criando, Ele disse, isso é bom. Fez a natureza, fez as estrelas, o firmamento, o sol, a lua, e Ele ia dizendo, isso é bom. A criação de Deus, o mundo, criação de Deus, é bom. Foi Deus que nos criou. E nos colocou aqui e nos deu um presente para cuidarmos de tudo. Mas quando nós falamos das coisas do mundo como inimigo, são as realidades existenciais que nos afastam de Deus. As ideologias, os planos maléficos, a perversidade humana que está lastrada no nosso meio. Isso é quando nós falamos o mundo como inimigo. É a perversidade humana. É a corrupção do pecado humano se alastrando em toda a humanidade. Veja, meus irmãos, no Apocalipse nós temos, todos nós já ouvimos falar do sinal da besta. O número 666. Que lá no final dos tempos, nos últimos momentos, muitos serão marcados com esse sinal. Eu não vou adentrar aqui no significado e adentrar profundamente nisso. Mas eu quero alertar de algo muito importante. Porque vejam bem, aqueles que nos últimos dias, quando o Senhor estiver próximo de voltar, que serão marcados com esse sinal da besta de Satanás, são aqueles que dia após dia já estão deixando esses sinais do mal adentrarem na sua vida. Não se preocupe, será que eu vou ser marcado? Será que eu não vou? Veja, aqueles que dia após dia já estão vivendo no pecado, adentrado no pecado, deixando que o templo seja corrompido pelo pecado, e dia após dia vão deixando entrar dentro da casa, entrar dentro da alma, coisas pecaminosas, esses devem se preocupar, porque no final podem serem marcados com esse sinal. Aqueles que dia após dia estão deixando o mal entrar, vejam bem, aquele que cai num pecado mortal, é porque antes já começou a cair em pequenos pecados, pecados veniais.
E dia após dia vão deixando entrar aquelas ervas daninhas do pecado, que vai nascendo ali no jardim, que às vezes se camufla ali com as folhas do jardim, mas são ervas daninhas. Às vezes na árvore ali, você não percebe, mas uma erva daninha está entrelaçando na árvore do seu quintal, daquela árvore frutífera, e aos poucos pode matar a sua árvore. Da mesma forma, aquele que vai se perder futuramente é aquele que já está no hoje, adentrando na perdição. Portanto, você perguntar, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou me salvar quando o Senhor voltar? Ou quando eu partir até Ele? Observa a tua vida. Se no hoje você já está dentro da perdição, aí deve se preocupar. Porque quando o Senhor voltar, ou quando nós partirmos, seja qual dia for, o Senhor nos pegará desprevenidos. Mas se no hoje eu já deixo o Senhor ser o centro, o Rei Senhor, já me afasto do mal, de todas essas ervas daninhas do pecado, aí não se preocupe, porque o Senhor será a nossa rocha firme, o Senhor será o nosso Salvador. E aí, no livro do Apocalipse, na passagem de hoje diz: o sinal dos eleitos é o sinal do Cordeiro, o sinal da cruz de Cristo. Eu falei do sinal da besta que tem lá no Apocalipse. Mas o nosso sinal, o sinal daqueles que são casa de oração, o sinal daqueles que são marcados com o sinal de Cristo, que foram batizados, o sinal nosso é um só. É o sinal da cruz de Cristo, o sinal do Cordeiro imolado. Esses que João fala, trazem impressos na fronte o nome de Cristo, o nome do Pai. Esses são os que foram marcados com o sacramento do batismo. Acredito que todos aqui são batizados. Se não, ou que nos acompanha pelo sistema Canção Nova, se você não é batizado, procura urgentemente o pároco lá na sua paróquia e busca o batismo. Porque veja bem o que o batismo nos oferece. No batismo nós somos revestidos do Cristo, por isso que nossos pais nos revestiram de uma roupa branca, para simbolizar que nós estamos sendo revestidos. Lembra que no Apocalipse se fala de alguns que tinham as vestes brancas? Essas vestes que nós recebemos no batismo, não apenas física, ali era para simbolizar, mas nós que fomos batizados, fomos revestidos da veste que um dia será a veste das núpcias do Cordeiro. Sabe aquela passagem que diz que um não tinha as vestes e foi expulso do salão? É porque tinha perdido a veste batismal, tinha deixado o mal adentrar. Mas aquele que foi batizado, que foi revestido de Cristo, e mais, o batismo nos torna filhos de Deus, revestidos de Cristo, filhos amados de Deus. E quando nós somos batizados, nós somos inseridos na casa de Deus, na igreja de Deus, na barca de Cristo, que é a barca de Pedro, que hoje é Francisco que está à frente, mas já tiveram tantos papas. Quando nós somos batizados, nós somos chamados de cristãos. Eu trago 3 pontos apenas. Revestidos de Cristo, temos as vestes que um dia nós adentraremos as moradas eternas. Recebemos a filiação. E se filhos, nós somos herdeiros de tudo que Deus tem para nós. Se somos filhos e Deus é Pai, Ele tem uma herança para todos nós. E aqueles que adentrarem. Você quer saber qual é a herança? Você quer saber? Eu só imagino, eu não sei, mas eu quero ver. E eu vou buscar ser fiel até o fim, porque eu quero essa herança eterna. Essa herança de filhos amados de Deus. E eu quero que você esteja lá, para juntos cantarmos, né? Lá no céu, adorando o nosso Deus. Veja, cristãos, filhos de Deus, revestidos de Cristo, isso não é status. Não é status, é missão. É missão que nós temos. Todos deveriam olhar alguém que foi batizado e perceber isso. Todos que foram batizados deveriam estar estampado isso. O revestido de Cristo, ser filho de Deus e ser cristão.
aqueles que olham para nós que somos batizados, devem ver isso em nós. Essas três coisas: filho de Deus, revestido de Cristo e cristão. Meus irmãos, façamos um exame de consciência. Será que eu tenho vergonha de dizer que sou cristão onde eu estou? Aqui na igreja é fácil. Colocar uma cruz, uma camiseta e dizer e cantar: eu sou cristão, eu sou de Cristo. Aqui é fácil. Mas lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade, no trânsito, quando está aquele trânsito enorme, está um discutindo com o outro, no supermercado, quando alguém entra na tua frente. E aqui poderia falar diversas coisas, mas passaríamos a tarde toda falando de diversos pontos. Mas eu quero falar somente isso. Será que onde eu estou, tirando a igreja, que é o lugar mais fácil, as pessoas veem em mim como um cristão? Veem estampado na minha fronte que eu sou cristão? Em todos os lugares que eu frequento, as pessoas precisam me ver como um cristão. Será que eu tenho vergonha de carregar a Bíblia na minha mão, aonde eu estou? Mas nós vemos às vezes nas redes sociais, muitos que se dizem cristãos, que nem vemos pegar na Bíblia, mas tira dezenas de fotos com um copão cheio de cerveja, de cachaça, nas festas do mundo, estampam ali nas redes sociais, mostrando como um troféu. O troféu do cristão deve ser um só: a palavra de Deus, a cruz estampada na vida. Será que eu tenho vergonha disso tudo? Será que eu estou defendendo aquilo que a igreja nos ensina, ou eu sou contrário? Ou algumas coisas eu concordo e outras não? E outras eu não concordo e até discuto nas redes sociais, discuto na internet, porque eu não concordo com isso que a igreja fala? Meus irmãos, devemos analisar na nossa vida se em nossas ações nós estamos tendo ações de verdadeiros cristãos, de verdadeiros filhos amados. E aí seguimos um pouco o texto. Ouvi uma voz que vinha do céu, parecia o barulho de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. O ruído que eu ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e cantavam um cântico novo. Veja, nós não temos harpa aqui, mas temos o Julie ali tocando excelentemente ali o piano. Veja, João estava tendo uma visão e ouviu o som como de águas correntes, de um trovão, e ele disse era o som de uma harpa sendo tocada. Imaginem aqui o piano sendo tocado e essa música tocando. Veja, essa canção que João viu no Apocalipse é como a canção da nossa vida. Quando a nossa existência, eu com meus 38 anos, você não sei quantos anos, mas há 38 anos eu estou compondo uma canção da minha vida, como essa canção que está sendo tocada. Não sei quantos anos mais eu preciso terminar essa canção. Essa canção é a canção que o Senhor escutará quando nós estivermos diante dEle. E aí Deus vai ver se essa canção foi uma canção de verdadeira criatura, uma canção de verdadeiro cristão, uma canção de filho amado de Deus. Essa canção é a canção da tua vida. Como você está compondo a canção da tua vida? Será que está uma bagunça essa canção? Não leva ninguém a interiorizar, como essa linda canção sendo tocada agora, como a harpa que estava sendo tocada, que João escutou do céu. Meu irmão e minha irmã, nós estamos compondo uma canção que é a nossa vida. E como eu disse, essa canção é a canção que o Senhor escutará quando nós estivermos diante dEle. Será que o Cristo está sendo o centro dessa canção? Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá.
E eu quero lembrar que essa canção é a canção da nova criatura. Só cantará uma canção nova aqueles que forem novos. Só cantará uma canção de nova criatura aqueles que deixaram a vida velha para trás, a vida passada para trás, que abandonaram as coisas ruins, as coisas exteriores. E como João diz, aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Quem nós estamos seguindo? Nós estamos seguindo os atores famosos das novelas. Nós estamos seguindo os artistas famosos do meio secular, que não falam de Deus, mas falam de coisas mundanas. Será que estamos seguindo modinhas mundanas? Será que estamos seguindo ideologias contrárias ao Evangelho? Pais, cuidado com os seus filhos, que seus filhos estão assistindo. Porque hoje em dia, filmes e as famosas séries que estão aí espalhadas, nos diversos meios fáceis aí de se ver, não vou falar o nome aqui, porque senão chegam a processar, mas os filmes e séries que estão espalhados aí, cuidado, os teus filhos estão adentrando em ideologias, como eu falei, das ervas daninhas, que sorrateiramente, a maioria das séries e filmes que hoje estão rolando aí, tem ideologias contrárias, para doutrinar os nossos jovens, não só os jovens, mas as crianças e os adultos, e seja quem for, qualquer idade, ao caminho contrário ao Evangelho. Veja, foram resgatados do meio dos homens, dizia João, como primeira oferta a Deus ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira, são íntegros. Aqui eu lembro dessas primeiras primícias lá no Gênesis. Lembra de 2 irmãos que foram apresentar suas ofertas a Deus? Um se chamava Caim e o outro se chamava Abel, seu irmão. Olha o que a palavra fala. Passando algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu as primícias do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta. Veja, Caim ofereceu frutos do seu trabalho. Mas a palavra fala que Abel, seu irmão, ofereceu as primícias, o melhor. Caim pode não ter oferecido o melhor. Abel sim, ele ofereceu o que ele tinha de melhor, as primícias de tudo que ele cuidava, tudo que ele fazia ali dos animais. Meus irmãos, o que nós temos oferecido para Deus? O pouco ou tudo? As primícias, o melhor da nossa vida, ou estamos oferecendo qualquer coisa? Diz que na sua boca não foi encontrado mentira, como diz João, são íntegros. Veja, esses são aqueles que não se deixaram contaminar pela idolatria, pelas coisas do mundo. São primícias escolhidas. Nós somos primícias escolhidas de Deus. A minha vida e a sua vida é o melhor que Deus tem. Quando Deus criou tudo, todo o universo, toda a criação, Ele fez o homem como sua melhor obra de arte. Nós somos primícias da criação. Nós somos o que Deus tem de melhor. E Ele quer de volta as primícias dEle, que somos nós. A mentira que João fala aqui, que não deve estar na nossa boca, é a idolatria. Talvez você diga, padre, mas eu não adoro outros deuses. Eu não sou idólatra. Mas como eu disse, eu ia pegar o chicote aqui hoje. E as superstições? E aquelas superstiçõezinhas que nós vamos adentrando na nossa vida e na nossa casa. Quantos católicos que se dizem católicos e dizem que têm signos astrais? E às vezes nós vemos nas redes sociais de signo escorpião, signo sagitário, signo, que nada de signo. Cristão que é cristão não deve ter signo. Se você tem, meu irmão e minha irmã, tira hoje. Para de olhar horóscopos. Porque o único signo que nós devemos ter como cristãos é o signo da cruz de Cristo. É o signo de sermos firmados e cravados em imagem e semelhança de Deus. E não ficar procurando superstiçõezinhas. Como eu disse,
aquele que se perde lá na frente é o que pouco a pouco e sorrateiramente vai se perdendo nas pequeninas coisas. Aquele que cai no pecado grave é o que vai se perdendo nos pecados pequenininhos. E aqui eu falo para católicos, porque hoje em dia nós temos que explicar direito, porque senão cai contra todos nós. Mas eu digo, e aqui eu coloco, como firmado aquele livro amarelo que todos nós devemos ter, chamado Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa regra de conduta. E veja o que o nosso catecismo diz no artigo 2116. Depois você pode ver lá e anota isso. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos, ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta de horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, o recurso aos médios, aos poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito penetrados de temor amoroso que devemos ter a Deus. Catecismo da Igreja Católica. Eu estou falando para católicos, eu sou o padre como pastor, falando para as ovelhas que estão dentro do redil do catolicismo. Então, para aqueles que são católicos, eis o nosso catecismo. E fala mais, 2117 do nosso catecismo. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos, seja abominado. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo, podia falar muita coisa aqui. Católico que se diz católico e tem em sua casa entidades em imagens, entidades de outras religiões fora o catolicismo, imagens de elefante para dar sorte, acredita que o trevo de 4 folhas vai dar sorte, cristais que dá energia positiva. Meus irmãos, católico que é católico, batizado, firmado, revestido de Cristo, tornado cristão e filho amado de Deus, isso tudo não deve estar na nossa vida e na nossa casa. Onde tem isso tudo, a casa não está sendo casa de oração. A idolatria vista na Bíblia como uma infidelidade. É como se nós adulterarmos com Deus. É como um pecado gravíssimo, é um pecado contra o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós seremos íntegros então? Como nós seremos perfeitos? Como nós seremos santos? Nós seremos santos se formos a geração dos que buscam a face do Senhor. Como diz no Salmo, como nós cantamos o refrão no Salmo, a geração dos que buscam a face do Senhor. É Deus que vai limpar as nossas mãos para que nós sejamos agradáveis a Ele. É Ele que fará o nosso coração inocente e nos perdoará das nossas faltas. Se você tem vivido tudo isso que eu fui falando pelo catecismo, Deus pode fazer a tua vida nova. Deus pode te fazer novo, te fazer nova. É Deus que não deixará nossa mente se dirigir para o crime e para o pecado. É Deus que nos tornará firmes e inabaláveis, como diz o salmista. E ele diz sobre dessa bênção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. Bênção e recompensa. Bênção nós teremos aqui, se deixarmos Deus seu centro e Senhor. Recompensa nós teremos lá na eternidade. Mas veja, bênção não é sinônimo de não sofrer. E eu já digo aqui, aquele que é cristão, católico, batizado, revestido de Cristo, dizer que receberá toda a bênção de Deus não é dizer que nunca vai ter problemas, que nunca vai passar por tribulações, não. Mas o Senhor nos conduzirá. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, como diz um dos salmos, no vale das sombras da morte, não temerá o meu coração, pois Deus estará comigo. Mas nós passaremos pelo vale das sombras da morte, mas Deus estará conosco. Ainda que na minha frente esteja um mar, e atrás esteja Faraó com todo o seu exército, o Senhor
abrirá o mar para que nós passemos, mas Deus não nos deixará que nós não passemos pela prova. Nós passaremos por provações. Ainda que nos joguem na cova dos leões, como jogaram Daniel, Deus cuidará de nós e não deixará que os leões nos devorem. Mas nós passaremos pela cova dos leões. Mas Deus cuidará de nós. Ainda que nós sejamos jogados na fornalha ardente, como jogaram os 3 jovens lá na Babilônia, Deus não nos deixará queimar. Mas nós passaremos pela fornalha ardente alguma vez na nossa vida, que são os nossos problemas, situações adversas. Deus não impede que vivamos desafios, mas não deixará que nenhum de nós se perca. Aqueles que deixam Ele ser o centro. O Senhor e Salvador. No Evangelho, para terminar, para rezarmos, temos aquela viúva. Jesus estava no templo, na casa do Pai, na casa de oração, e viu muitos ricos depositando ofertas, e depositavam grandes quantias. E foi uma viúva simples, pobre, e depositou algumas moedinhas. E Jesus disse: veja, aquela senhora, a sua oferta foi agradável a Deus. Dos outros, não. Porque ela ofereceu tudo o que ela tinha. Aqui eu não quero dizer que você tem que depositar o dinheiro físico, não. Não, a Igreja Católica não obriga você a ficar dando toda as suas riquezas, não. É o que você pode, mas deve dar para a sustentação do templo. Mas aqui eu falo dessas moedinhas da senhora como a minha vida. Eu devo entregar tudo o que sou, tudo o que eu tenho, aqui a minha alma, corpo e alma, como oferta agradável a Deus. E isso vai ser agradável a Deus. O que eu tenho ofertado a Deus. Quando eu vou à missa apenas porque é um preceito. A missa do domingo, eu vou na missa no domingo porque é um pecado mortal e depois eu tenho que encarar o padre para confessar. Não vale de nada. Eu devo ir na missa porque eu vou encontrar-me com a razão da minha existência. Com aquele que é a razão do meu existir. Deus quer as primícias, aquilo que nós temos de melhor. Como lá no Antigo Testamento, Abel deu as primícias. Deus não aceita ninguém pela metade. Deus não quer te aceitar pela metade, mas por inteiro. Deus não quer sobras, Ele quer o tudo que nós temos. O coração. Tudo. Deus não quer ninguém em cima do muro, porque em cima do muro já está perdido, a indecisão. Deus não quer ninguém morno, Deus quer nós inteiramente para eles. Feche os teus olhos. E nesse momento de oração, vamos cantar essa canção, porque nós queremos ser inteiramente de Deus. Só por Ti, Jesus, eu quero me consumir inteiramente, como a vela que queima no altar, como diz essa música tão linda que nós vamos cantar. Eu quero ser inteiramente Teu, Senhor, como a vela que vai se derretendo inteiramente, porque eu quero ser todo, me desgastar por inteiro a Ti, Senhor, e não quero Te dar sobras, não quero ser pela metade a Ti, Senhor, mas eu quero Te entregar as primícias, o melhor, o que eu tenho de melhor, que é a minha vida, que Te pertence, Senhor. Senhor, queremos entregar a nossa vida a Ti, nos consumir inteiramente a Ti, Senhor, pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria da minha alma, em Ti repousa a minha esperança, e eu não quero vacilar, Senhor. Não me deixa me perder lá na frente, como no livro do Apocalipse fala, mas eu quero no hoje já eliminar toda a erva daninha do pecado, todo o pecado, tudo aquilo que me afasta e que me deixa vulnerável à perdição. Tirar da minha vida tudo aquilo que não condiz contigo, Senhor, com a doutrina que Tu veio revelar pela igreja. Tirar tudo aquilo da minha vida como católico cristão que não deixa Jesus ser o centro.
Cantemos só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Canta isso. Quero me consumir. Quero me consumir. Como vela que queima no altar. Vela que queima no altar. Me consumir de amor. Me consumir de amor. Só em ti, Jesus, eu quero me derramar. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Como o rio se entrega ao mar, Me derramar de amor. só por ti, Jesus. Vai se levantando com seus olhos, depois fecha os teus olhos Quero me consumir. e entrega nessa canção, que seja a canção, a oração do teu coração a Deus. Me consumir de amor. Coloca a mão no teu coração e diga: só em ti, Jesus, eu quero me derramar. Só em ti, Jesus, Quero me derramar. Como um rio se entrega ao mar, como um rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. E vamos cantar forte essa parte. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio. És a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, Senhor. não vacilarei. E mesmo na dor, E mesmo na quero seguir até o fim, Senhor. quero seguir Até o fim. Canta forte isso. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio. És a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei. E mesmo na dor, quero seguir até o fim. Meus irmãos, levantem os braços e começa a dizer para o Senhor que você quer que Ele seja o centro da sua vida, que você quer entregar tudo o que você tem, a tua vida, a tua alma, como primícia, como o melhor que você pode dar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós somos pertença dEle e de mais ninguém. Nós não pertencemos ao inimigo, nem ao mundo, mas pertencemos ao Cristo, e devemos ter firmado na nossa fronte, na nossa face, no nosso coração, o Cristo, o Cordeiro imolado, a cruz. Senhor Jesus, nós queremos entregar a nossa vida a Ti, a nossa família a Ti, Senhor, e queremos nos consumir inteiramente, nos derramar a Ti toda a nossa vida, porque Tu és o nosso amparo, o nosso refúgio, Tu és a alegria da nossa alma. Se a nossa canção for linda como essa que nós estamos cantando, essa música linda que o Eugênio Jorge gravou, se a nossa canção for igual essa, quando chegarmos lá na eternidade, estaremos tranquilos, porque Deus aceitará a nossa vida como primícias. Qual será a nossa canção? O que nós temos composto? Que canção nós estamos compondo na nossa vida? Que seja parecido a essa, de entrega total ao Senhor.
Vai entregando, deixando que o Espírito Santo tome conta de toda a sua vida. Só por ti, Jesus. E deixa o Espírito Santo orar em você. Se você reza na linguagem do Espírito, o Espírito Santo vai apresentar para Deus aquilo que nós não sabemos apresentar, mas que Ele sabe, e Ele vai apresentar para Deus o que nós temos de melhor, que é a nossa vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai rezando. Se você não sabe, reza com tuas palavras. Vai entregando a Deus, entregando a tua vida, entregando a tua família. O Senhor vai limpando toda a tua alma de todo o mal, fazendo com que tua alma seja íntegra, te santificando. Nesse momento, o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, está te lavando, te purificando, te santificando. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. Cantemos isso com toda a força para terminar. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, essa alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Agradecemos a ti, Senhor, por esse dia, Obrigado. porque tu nos salva e nessa Santa Eucaristia tu nos introduz novamente no teu plano de Nós salvação. cremos, Senhor, nós cremos. Obrigado, Senhor. A Obrigado, ti toda honra, a Todo ti toda glória. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.